Bom dia, grande líder. Bom dia, grandes líderes. Vamos lá, mais um dia. Hoje, aqui na nossa live, é uma sexta-feira. Dia chuvoso em São Paulo. E dia muito interessante para a gente falar sobre o nosso tema. Nosso tema hoje é emoção. E quando a gente olha para um dia chuvoso, quando a gente olha para um tempo fechado, é interessante que tem uma conotação muito interessante desse cenário com o nosso caldo emocional. Interessante notar, né? O dia às vezes ele está céu azul, tudo bonito, ensolarado, quente. No outro dia está tudo nublado, aquele céu baixo e chovendo. Será que o nosso caldo interno, ele também não funciona assim? Se nós formos pensar emoção, do ponto de vista de caldo emocional, tem vezes que a gente está ensolarado, tem vezes que a gente está nublado, tem vezes que a gente está chovendo. A grande questão aqui é, você tem consciência de qual é o seu caldo emocional? Você tem consciência do que está acontecendo dentro de você emocionalmente? Você tem consciência do que está acontecendo dentro das outras pessoas? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E o título hoje da nossa conversa é: as suas emoções mandam em você? O contrário disso seria: será que você manda nas suas emoções? Será que a questão é exatamente essa? Então vamos lá, pessoal. Para a gente falar sobre emoção, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é definir o que é emoção, o que não é emoção. Isso vai dar uma clareza muito maior para a gente poder conceituar outras coisas. Então vamos pensar de uma maneira bem simples, porque é aquilo que a gente precisa aqui hoje. Pensa o seguinte, guarda as seguintes informações. Emoção, ela vem de uma palavra do latim movere, que quer dizer movimento. Movimento. Então, guarda isso. Toda emoção, ela está ligada com uma emoção. Bom dia, Josias. Seja bem-vindo à nossa conversa. Josiane, desculpe. Josiane, seja bem-vinda à nossa conversa aqui, falando hoje sobre emoções, né? Então, assim, emoção, ela está ligada com movimento. Então, guarda isso. Toda emoção pede uma ação. Guarda essa frase. Toda emoção pede uma ação. Então, a primeira pergunta que você precisa se fazer quando você sente uma emoção é exatamente: que ação essa emoção está me pedindo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre inteligência emocional, que é outro conceito mais elaborado em cima disso tudo, que tem a ver com trazer mais racionalidade para essa coisa tão de nuvem que parece que são as nossas emoções, né? Então, primeiro vamos entender a natureza das nossas emoções, e para isso a gente tem que visitar um pouquinho como é que o nosso cérebro funciona, né? Hoje existe uma disciplina chamada neurobiologia das emoções, que é a partir do entendimento de como é que funciona o cérebro, de como é que as emoções acontecem dentro do nosso cérebro, a gente conseguir tomar decisões em cima disto que acontece. Mas primeiro acontece um monte de coisas. Então esse daqui é o primeiro ponto para a gente entender. Então olha só, emoção é alguma coisa que acontece dentro do seu cérebro sem que você tenha controle nenhum sobre isso. Então aqui nós estamos fazendo uma definição do ponto de vista da neurobiologia. Então emoções acontecem dentro do nosso cérebro. Emoções são reações a estímulos. Esses estímulos podem ser externos ou podem ser internos. Então, por exemplo, quando de repente você está andando em cima de um prédio, e você vai chegando perto da beira desse prédio, e não tem uma grade, não tem nada,
quando você vai chegando ali na beirinha, tem alguma coisa que te breca. Isso que te brecou foi exatamente o medo de você cair lá embaixo e morrer. Agora, a partir do momento que você tomou consciência desse medo de cair, aí nós já estamos falando de sentimento. Então aqui vem uma outra coisa interessante. As emoções acontecem no nosso inconsciente e são reações do nosso cérebro a estímulos que podem ser estímulos externos, como por exemplo, ver que eu vou cair, um animal selvagem. Por exemplo, você está andando na rua, de repente um cachorro late em uma casa, um cachorro grandão late, vem aquela coisa, e isto é emoção. Só que, a partir do momento que você tomou consciência daquilo, aí nós já estamos falando sobre sentimento. Então, olha que interessante. Aqui a gente consegue limpar uma confusão muito grande que as pessoas fazem entre o que é emoção e o que é sentimento. Então, vamos simplificar. Emoção são reações neurofisiológicas que acontecem no nosso cérebro e no nosso corpo, e elas acontecem no nível inconsciente. Sentimento é quando eu tomo consciência disto que está acontecendo no meu cérebro, e a partir daí outras coisas vão acontecer. Então, sentimento é isso, é a tomada de consciência sobre uma emoção. Mas, para nosso uso normal, vamos continuar chamando tudo isso de emoção, vai ficar muito mais fácil, né? Tem uma outra coisa interessante sobre emoções, que tem uma coisa chamada escala de valência. E as emoções podem ser positivas ou negativas. Emoções positivas são emoções que tendem a fazer você se aproximar de alguma coisa ou de uma pessoa. Enquanto que emoções negativas, nessa escala de valência negativa, tende a fazer você se afastar. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marcel. Seja bem-vindo. Então, olha que interessante. Quando você chega na beira de um prédio, e aí você tende a se afastar da beira desse prédio, você ali atuou o que? A escala de valência negativa, você tende a se afastar, perigo. Quando você conhece uma pessoa e você sente uma atração por essa pessoa, escala de valência positiva, aproximação. Então, a paixão está muito ligada com isto, né? Paixão está intimamente ligado com uma escala de valência positiva, onde você tende a se aproximar de uma pessoa. Muito bom. Então, olha só, a hora que a gente fala sobre o que realmente acontece dentro de mim quando eu sinto uma emoção, e como é que eu posso ter controle sobre essas coisas? Que é o que mais se exige de nós, né, humanos. E aqui nós estamos falando exatamente sobre lideranças. Quando nós falamos de lideranças, falamos sobre empresas. Quando falamos sobre empresas, falamos sobre coisas muito racionais. E olha que interessante, dentro das empresas são cobrados comportamentos muito racionais. Empresa é o típico lugar em que a gente não pode ficar expressando muita emoção, ficar expressando muito sentimento. Isso muitas vezes é tomado como um sentimento de fraqueza, né? A pessoa ela não tem controle, ela se deixa levar. Por outro lado, você tem pessoas que falam muito sobre, olha, se eu não gostei, você vai notar muito, porque eu sou muito autêntico. Será que isso é realmente autenticidade? Ou essa pessoa, ela sente uma emoção no cérebro, primeiro, inconsciente, isto vem para o sentimento, e lembra, emoção pede uma ação. Quando isso vem para o sentimento, continua pedindo uma ação. E esta ação acontece naturalmente, sem que a pessoa tenha controle sobre isso, sem que a pessoa possa exercer uma vontade sobre o que efetivamente ela quer fazer. Então agora chegou o momento da gente falar sobre inteligência emocional. Então, inteligência emocional, ela tem uma série de itens, né? E aqui, esses aqui são os mais importantes que eu acho que você, líder, precisa tomar contato com eles para que você comece a trabalhar seu autoconhecimento. Emoção está intimamente ligado com autoconhecimento. Então, primeira coisa sobre
a inteligência emocional? Tem vários pontos aqui dentro dela, basicamente são 5 pontos clássicos. E o primeiro deles é o seguinte, é você ter autoconhecimento emocional. Isso quer dizer o quê? É você ter consciência de qual é o sabor das emoções típicas que acontecem dentro de você quando coisas específicas acontecem no mundo lá fora. No mundo lá fora, passa também por alguém conversando com você. Então, quando seu chefe está conversando com você e ele faz uma determinada cara, isso desperta dentro de você uma reação emocional. Quando sua esposa, quando seu marido, quando seu filho está conversando com você, faz determinadas caras e bocas, isso desperta também reações emocionais dentro de você. Você tem consciência exatamente de quais são esses caldos emocionais? Então é exatamente isso que pede esse primeiro item da inteligência emocional, um autoconhecimento emocional. Para isso você tem que aprender a contemplar as tuas emoções, a contemplar o que está acontecendo dentro de você e sentir o que essas emoções estão pedindo que eu faça. Isso daqui é o ponto mais importante. O que as emoções estão me pedindo? E depois vem a parte que está sob seu controle. Se você vai efetivamente fazer aquilo que a emoção está te pedindo naturalmente, ou se você vai exercer a tua capacidade de escolher a ação que você vai ter. Então, vamos chegar um pouquinho mais adiante nisso daqui. Então, primeiro ponto, seu autoconhecimento emocional. Segundo ponto, o reconhecimento das emoções nas outras pessoas. Então, reconhecer emoção nas outras pessoas é alguma coisa fundamental também para você conseguir construir relacionamentos positivos, para você conseguir dentro de uma conversa ter ações mais focadas no caldo emocional que a outra pessoa está sentindo. Quando você está conversando com uma pessoa dentro de um processo que está conflituoso, as emoções elas vão aflorando. E quando a gente fala de conflito, tem 2 emoções básicas que afetam muito conflitos, que é o medo e a raiva. Como é a tua habilidade de identificar na pessoa com quem você está falando medo e raiva? Então aqui a gente está falando sobre emoções. E aqui vem uma parte conceitual, que hoje a ciência, dentro da psicologia, aliada com a neurobiologia das emoções, está descobrindo coisas novas. Mas eu quero trazer um conceito clássico, que embora hoje ele seja muito questionado, ele ajuda muito a gente a entender como é que isso tudo funciona. Então, classicamente dentro da psicologia, definiram um conjunto de emoções básicas. Por que essas emoções são consideradas básicas? Partiram do princípio de que essas emoções poderiam ser reconhecidas pelas expressões faciais de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Hoje esse conceito está sendo questionado e se diz que a coisa não é mais bem assim, não é tão cartesiano assim. Mas para nosso uso corriqueiro, isso serve perfeitamente. Se você quiser mais informações depois, eu vou deixar um link para você pesquisar mais. Então aqui vamos falar sobre 6 emoções básicas. Então lembra da Marta, né? Nome de mulher, Marta. Bota um no final, Marta no, né? Então vamos lá. Quais são as emoções do Marta no? Então é medo, amor, raiva, tristeza, alegria e o no de nojo. Então essas seriam 6 emoções básicas que você consegue reconhecer em qualquer pessoa pela expressão fisionômica. Por que hoje está se questionando isso? Porque mesmas expressões fisionômicas podem estar abrigando ou representando emoções completamente diferentes. E aí vem a confusão. E é muito importante a gente lembrar disso para que a gente não decrete o que a outra pessoa está sentindo. Então, você olhar para uma pessoa
e olhar no semblante dela que ela está com raiva e assumir que efetivamente aquilo que ela está sentindo é raiva e ponto final, eu vou passar a tratá-la como uma pessoa que está cheia de raiva. Na verdade, o que ela está sentindo pode ser uma coisa completamente diferente. Então, pela expressão fisionômica que ela teve, eu posso assumir que ela está sentindo raiva. Só que eu preciso colocar isso no cabide. Pode ser e pode não ser. Quando eu coloco isso na caixinha da dúvida, isso orienta a minha ação, orienta o meu discurso, orienta as minhas perguntas, mas não decreta. Porque se eu decretar que ela está sentindo aquilo e na verdade ela estiver sentindo algo diferente, a gente vai perder o foco daquela conversa que nós estávamos e a conversa vai para outro campo, como eu sei que você está sentindo isso, e a outra pessoa vai dizer, eu não estou sentindo outra coisa. Não, eu sei, eu estou vendo na sua cara. E aí a gente começa a brigar para ver quem é que tem razão, né? Então, bom dia, Cris. Bom dia, Cris. Então vamos lá. Coisas interessantes aqui que a gente pode entender dentro de todo esse caldo emocional, né? Então, quando você olha para uma pessoa, você tem pistas sobre o que ela está sentindo, mas você nunca pode decretar o que ela está sentindo. Então vamos lá, voltando à inteligência emocional. Primeiro, reconhecer o que eu estou sentindo. Então é muito útil a gente lembrar essa listinha das 6 emoções básicas, para eu sentir o sabor disso, eu olhar para dentro de mim, eu me voltar para dentro e eu sentir, falar, caramba, né, o que realmente eu estou sentindo? Para isso eu tenho que contemplar, eu tenho que acalmar minha mente para conectar no sentimento. E quando eu conecto no sentimento, aí sim eu estou tendo mais dicas sobre o que se passa dentro de mim e o que essa emoção está pedindo. Lembrando que o nosso sentimento, ele é uma coisa muito mais elaborada, porque o sentimento é a emoção depois que ela vem para a nossa razão. E o sentimento, ele está envolto com todas as nossas experiências passadas, todos os tombos que a gente levou, as nossas tristezas, alegrias, experiências e um monte de coisa, e os nossos traumas. Então, o sentimento, ele vem de uma maneira muito forte. E o sentimento que você tem, sendo uma coisa mais racional, do ponto de vista que o sentimento é uma elaboração, a tua capacidade de trabalhar o sentimento, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser aprimorada. Então, ao longo do tempo, quanto mais você se conhecer e conhecer as suas emoções, você vai notar que você vai ter sentimentos diferentes. Porque o sentimento está ligado como a forma que você está organizando aquilo que teu cérebro está pedindo para você fazer. Muito bom dia. Oi, Cidinha, tudo bem, minha linda? Bom dia. Então vamos lá. Primeiro ponto, então, da inteligência emocional. Conhecer as próprias emoções. Segundo ponto, reconhecer emoção na outra pessoa. Então aqui nós já vimos uma coisa importante. Eu tenho pistas sobre o que a outra pessoa está sentindo, mas eu não tenho certeza de nada. Então eu só vou usar essas pistas para orientar o meu comportamento, a minha conversa. E aí eu vou buscar mais evidências para conseguir conduzir essa conversa de uma maneira cada vez mais harmoniosa. Terceiro ponto, capacidade de automotivação. Então, a automotivação, ela tem a ver com você despertar dentro de você sentimentos que te orientem para você prosseguir na obtenção dos resultados que você quer, das metas que você quer. Todo mundo levanta numa sexta-feira chuvosa e aí tem vezes que você fala, não, hoje eu não quero sair da cama, hoje eu quero ficar aqui, cara, eu não estou com vontade nenhuma. Meu sentimento é de ficar aqui dentro quietinho, eu não estou com vontade nenhuma de olhar para a cara daquelas pessoas no meu trabalho.
ou de levantar, olhar para o meu cônjuge, ou levantar, encarar a dureza da vida que está se apresentando para mim. Então, isso é tudo o que é o caldo que está dentro de você. E quando você passa a contemplar esse caldo, você passa a ganhar domínio sobre o que está acontecendo dentro de você. E aí você vai trabalhar essa questão da automotivação. É você trabalhar os teus motivos pelos quais você faz as coisas. E quando você vai nos seus motivos e questiona os seus motivos, muitas vezes você descobre que você está fazendo as coisas pelos motivos errados. E motivos errados aqui eu quero dizer motivos que não fazem sentido nenhum para você. Então uma coisa muito importante é a gente ter clareza dos motivos pelos quais nós estamos levantando de manhã para fazer as coisas. Quando a gente fala em coaching, mentoring, coaching de carreira, a gente vê muito e muito frequentemente pessoas mudando de carreira completamente. E essa mudança de carreira não é uma mudança simplesmente racional, mas é uma pessoa fazendo uma mudança de carreira no sentido e no caminho de algo que faz muito mais sentido para a vida dela. Então eu sou um caso típico desses, assim como milhões de outras pessoas. Tinha uma carreira técnica, eu fiz técnico em química, fiz faculdade de química, trabalhava dentro de uma indústria química, era gerente de um laboratório de pesquisa e desenvolvimento químico, e de repente, dentro de mim, os sentimentos eram de que me tira daqui. Eu não gosto disso daqui mais, isso aqui não faz mais sentido para mim. E cada vez mais o meu sentimento me levava para trabalhar com outra coisa, que era trabalhar com gente, trabalhar com pessoas. Mas meu grande laboratório sempre fui eu mesmo. Entender o que estava acontecendo comigo, entender para onde eu queria ir, e aí esse terceiro ponto, automotivação, a capacidade de você entender o que está acontecendo dentro de você e você ir encontrando os caminhos para fazer as coisas acontecerem. Tudo bem? Quarto ponto então, controle emocional. Então o controle emocional, e aqui eu sempre faço uma pausa muito importante, para trabalhar essa palavra, controle. Sempre que a gente pensa em controle emocional, a gente pensa, fulano, você tem que controlar essa raiva. Você tem que controlar esse ódio que vem nesse seu coraçãozinho peludo. Controle emocional é muito diferente de você olhar a sua emoção como sendo um Doberman super feroz e você colocar uma coleira, aquela coleira que tem pregos, né, e uma corrente muito forte, e você ficar segurando isso que nem um louco. Tá? Isso não é controle emocional. Controle emocional é você conseguir fazer a gestão do que a tua emoção, que está se transformando num sentimento, está pedindo para você fazer, e ao invés de você fazer isto que ela está pedindo, você optar por uma outra ação. Isso sim está muito ligado com controle emocional. A tua capacidade de escolha sobre o que você vai fazer. Então, quando você aprende a lidar com os teus sentimentos, quando você entende exatamente o que teu sentimento está pedindo, e você escolhe o que você vai fazer, conscientemente, apesar do caldo que está rolando dentro de você, mas você escolhe a sua ação. E quando você escolhe a sua ação, você muda o foco da sua mente. E quando você muda o foco da sua mente, você nota que teu caldo emocional mudou. Então aqui tem uma coisa muito interessante e muito importante. Você começa a notar que você tem um certo controle sobre como é que as coisas acontecem depois daquela reação primária que veio daquela emoção que você nem tinha consciência dela, que se transformou num sentimento e aí a coisa foi evoluindo. Quando você analisa isso tudo, você vê, cara, eu tenho muito mais controle sobre esse processo do que eu achava que eu tinha. Então, vamos agora para o último ponto. O último ponto é a nossa habilidade em a gente construir relacionamentos interpessoais positivos. Então, quando eu consigo olhar para dentro de mim e ter consciência do sentimento que veio dentro de mim,
quando alguém falou determinada coisa dentro de uma conversa, seja na empresa, seja no trânsito, na fila do banco, seja em casa. Quando eu ganho essa consciência, aí eu passei a ganhar mais domínio sobre o que está acontecendo dentro de mim. Primeiro ponto, né? Então, olha só, isso ajuda a gente sobremaneira, a gente conseguir ter relacionamentos, interações interpessoais muito mais positivas. Porque você ganha a consciência que você pode escolher o que você vai fazer. Mas para você ganhar essa consciência tem todo um caminho. Então você pode sair daquela posição da pessoa que diz, eu sou muito autêntico, o que eu penso eu falo. Isso não é autenticidade, isso é desconhecimento total do que acontece dentro de você e você é absolutamente refém das suas emoções e dos seus sentimentos. Então o título da nossa conversa de hoje é Suas emoções mandam em você. E esse mandar em você, aqui está muito ligado com a ação que você faz. Foi a ação que a emoção pediu? Ou a ação que você faz, ela está ligada com uma decisão interna sua, pensando na qualidade da relação que você está tendo com outras pessoas. Isso está totalmente na nossa mão. Depois, em outras lives, eu vou estar falando sobre CNV, comunicação não violenta. Vou estar falando sobre relacionamentos. E aí sim, a gente vai mergulhar muito mais profundamente em como é que a gente pode ganhar controle dessas conversas difíceis, principalmente, das conversas dolorosas, das conversas onde vem muita emoção, principalmente medo e raiva. E quando você está num conflito, quando você está numa briga, a voz começa a subir, as pessoas começam a gritar o que está acontecendo. A emoção está mandando na pessoa. Nota que quando uma pessoa está dentro de uma briga, essas brigas assim de bate-boca, de rua, né? E hoje está sendo muito comum se publicar essas tretas, né, que acontecem na rua. Nota que de repente aparece uma pessoa para conversar com um desses personagens que está naquele bate-boca, e essa pessoa que está totalmente dentro do seu domínio, ela tenta trazer aquela pessoa para um posicionamento mais racional. E aquela pessoa que está envolvida, ela está totalmente dominada pela raiva. Ela não consegue ouvir a outra pessoa. Ela não escuta. E ela continua xingando, continua falando as mesmas coisas que ela estava fazendo. Então, nesse caso, e esse caso aqui é um caso típico de que a emoção está mandando no comportamento da pessoa. E aquela que está conversando com ela está tentando pedir o que para ela? Toma controle sobre isso que você está fazendo. Você pode controlar. Só que para controlar, eu tenho que sair daquela espiral. Porque aquela espiral ela me dominou e ela vai me levando para o fundo do poço. E aí, no seu dia a dia, como é que você pode fazer isso? Parar e respirar. Parar e respirar. Quando você estiver dentro de uma situação de conflito, e aqui já é até saindo um pouco fora do foco que eu tinha programado para essa conversa aqui, mas para dar uma dica muito útil, quando você entrar numa situação que você notar que você vai ser sequestrado, sequestrada por uma emoção muito forte de raiva, e você notar que você vai começar a falar bobagem é falar aquilo que você não deveria falar, e isso vai estragar a relação, faça o seguinte, silencia. Como é que você pode fazer isso de uma maneira muito elegante? É dizer assim, fulano, fulana, nesse momento, traz para você sempre, eu não estou com condição de conversar sobre esse tema. Emoções muito fortes vieram dentro de mim. Eu preciso de um tempo para entender o que essas emoções estão sinalizando. O que essas emoções estão pedindo para que eu faça. Porque exatamente o que ela está pedindo agora para eu fazer, se eu fizer, vai estragar a nossa relação. Então eu não quero fazer isso. Quero te pedir um tempo para que eu possa tomar contato com isso, para que eu possa pensar. Você também, talvez. E a gente volta a conversar um pouco depois. Ok para você? Esse é um pedido bem humano,
Óbvio que a gente não está acostumado a fazer pedidos desse tipo. No começo eles vão parecer muito estranhos. Você vai ter o sentimento de que a pessoa ganhou a briga e você perdeu. Ou você vai ter a sensação de que você está sendo fraco. Ou pior ainda, você vai achar que a outra pessoa está identificando fraqueza em você e você não quer que ela sinta isso. Mas nesse momento é muito importante você pensar que muito mais importante do que o que a outra pessoa está pensando sobre você, isso está muito mais ligado com o teu ego. Para você nesse momento é muito mais importante você restaurar a qualidade da relação, a qualidade da conversa. Então esses daqui são os pontos que eu queria conversar com vocês hoje e trazer essa reflexão toda, né, sobre o que é emoção, o que é o sentimento e que você tem muito mais controle sobre tudo isso do que você pensa. Então começa hoje a exercitar. Tem outros vídeos que eu falo sobre a regrinha dos 3 segundos ou dos 5 segundos. E essa regrinha, ela é fantástica para você ganhar mais consciência sobre o que está acontecendo dentro de você e o que você ia fazer. Então a regrinha dos 3 segundos, ela é muito simples, eu sempre gosto de falá-la, que é o seguinte: sempre que você estiver dentro de uma conversa, isso aqui é especialmente útil quando você estiver dentro de uma conversa difícil, antes de você falar alguma coisa, conte até 3 mentalmente. Então a pessoa te falou alguma coisa, e as nossas conversas funcionam como jogo de ping-pong, né? Bolinha vai e vem numa velocidade incrível. E quando a bolinha vai e vem, ela está obviamente ligada num movimento automático. Alguém está tomando conta disso. E quem que está tomando conta disso? Quem está tomando conta disso é o teu sistema automático. Então você virou refém das suas emoções. Quando você conta até 3, você está dando uma pausa naquela fala que ia sair, você está pausando essa fala. Quando você conta até 3, você deixa seu cérebro contemplar essa fala que você ia fazer e pensar: vale a pena eu falar isso aqui que eu ia falar? Vale a pena eu falar do jeito que eu ia falar? E aí a minha conclusão pessoal é que 80% das coisas que eu ia falar eu deixei de falar. Absolutamente deixei de falar. Porque não ia trazer absolutamente nada de útil, só ia estragar mais ainda aquela relação. Então, guarda essa regrinha. Começa a exercitar isso no seu dia a dia, nas conversas mais suaves, que são as mais fáceis de você fazer isso. Quando alguém falar alguma coisa com você, conta até 3 antes de responder. Nas coisas mais simples, alguém te perguntou: onde é que está o copo? 1, 2, 3. E aí você fala: o copo está em cima do armário. E às vezes você nota que de repente você fala: pô, cara, você perdeu o copo de novo? Aí você pensa: caramba, olha o que eu ia falar, você perdeu o copo de novo? Em vez de falar isso, posso falar: o copo está em cima do armário, ponto final. Nota que essas duas falas, elas trazem consequências completamente diversas para o nosso relacionamento, para a qualidade do nosso relacionamento, das nossas relações. Você, enquanto líder, você é uma pessoa que tem que prezar muito pela qualidade da comunicação, pela qualidade das relações. Por isso que esse papo sobre autoconhecimento é tão importante. Tudo bem, pessoal? Então, quero reforçar aqui o convite. Eu montei 2 grupos, um grupo no WhatsApp, um grupo no Telegram. Eu quero fazer o convite, né, para que você entre para esses 2 grupos. O grupo do WhatsApp é um grupo muito mais fácil da gente estar olhando para ele, e ali eu vou estar postando coisas que estão acontecendo e fazendo chamadas. Grupo do Telegram, eu vou estar colocando mais conteúdo. Então, às vezes eu vou colocar conteúdo no Telegram e eu vou avisar pelo WhatsApp que tem conteúdo grande no Telegram. Tudo bem? Então, excelente dia para vocês. Tenha uma sexta-feira maravilhosa. Pense bem no que está acontecendo na sua vida e toma controle, toma consciência daquilo que você pode controlar mais. E tudo isso vem muito a partir de um silêncio interno.
Autoconhecimento está muito ligado com silêncio interior. Então exercite mais esse silêncio. Excelente dia para cada um de vocês. Como entramos no grupo do WhatsApp? Dentro das postagens que eu faço, dos vídeos no YouTube, nos vídeos que eu coloco no IGTV, tem estes links, mas eu vou fazer postagem específica agora, tanto no Facebook como no Instagram, falando sobre os grupos. Então, importante, no meu Instagram, me segue no Instagram. No Facebook, me segue também no Facebook. E aí fica muito mais fácil quando eu postar alguma coisa de você ser informado disso, se bem que Facebook e Instagram cada vez menos eles estão informando as coisas organicamente. Então, cria o hábito de dar uma visitada lá. Eu vou colocar esses grupos lá, fazer uma chamada bem clara para que as pessoas possam entrar lá, tá bom? Excelente dia para cada um de vocês. Nos vemos próximo dia, 7h15 da manhã. Excelente dia para todo mundo, até mais.